dia para a França. A França tinha Lenny Martinez e Aurélien Parent-Peintre na frente. Parent-Peintre conseguiu uma vitória extraordinária. Não Aurélien, o irmão mais velho, mas sim Valentin, o irmão mais novo. Franchement, c'est fou, je réalise vraiment pas là É de loucos. ce qui m'arrive déjà à gagner sur le Tour de France. Nem acredito no que aconteceu. Ganhar no Tour de France é inacreditável, mas no Mont Ventoux é ainda de loucos. Com Martínez, com o jovem Valentin Parent-Peintre, uma nova geração de escaladores à moda da França. Os dois foram tendo protagonismo durante esta corrida, enquanto Tadej Pogačar depois aproveitou para picar mais uns segundinhos já em modo conservador. Estava completamente controlada a classificação geral para o esloveno e isso fez com que outros pudessem aparecer na corrida. Houve também quedas na última semana do Tour, como sempre acontece. Na etapa 17, o sprint para Valence foi à chuva. No final, vitória para Jonathan Milan, que fazia o 2-2 perante Tim Merlier. E a 18ª era a etapa rainha do Tour. Uma jornada absolutamente brutal no Col de la Loze. Jornada que foi ganha vinda da fuga por Ben O'Connor da Jayco Alula. O australiano que fez os últimos 16 km sozinho, deixou para trás Ainer Rubio. E acima dos 2.300 metros do Col de la Loze conseguia encontrar a redenção depois de 2 semanas difíceis. Lá atrás, Pogačar voltava a meter uns segundinhos a Jonas Vingegaard e já estava com 4 minutos e meio de vantagem. Florian Lipovits, entretanto, consolidava o terceiro lugar, ainda ali tremido pela presença de Oscar Onley. Primož Roglič também na luta, mas a verdade é que todos mais de 11 minutos de Pogačar. E o homem da segunda semana, Thymen Arensman, voltou a aparecer na terceira, com a autorização de Tadej Pogačar, cavalgou para a vitória em Lapland. Segunda vitória de Thymen Arensman nesta edição do Tour de France. Sem alterações face à classificação geral. Tadej, o Jonas, enfim, todos sabemos que são os mais fortes do mundo, são quase extraterrestres. Eu, enquanto humano, de vez em quando tento batê-los e nem posso acreditar que os consegui bater hoje. Faltavam apenas 2 dias para o final do Tour. A etapa 20 terminou em Portalier e foi puro show antes da chegada a Paris. Uma fuga de 13 homens nas montanhas de Jura. No entanto, a 17 km do final, Caden Groves, sprinter habitual, terceiro homem na hierarquia da velocidade do Alpecin-Deceuninck, lançou-se a solo, imagine-se, e conseguiu chegar à vitória, completando a tripla nas grandes voltas. Há sempre tanta pressão no Tour e já tendo ganho no Giro e na Vuelta, pois será que sou bom o suficiente? Perguntava-me eu para ganhar também no Tour. Pois a verdade é que deu uma resposta à altura, Caden Groves. E a 21ª já sabem onde termina, em Paris, concretamente nos Campos Elíseos, onde desde o início dos anos 70 a prova termina. Só que desta vez com um twist, um percurso que incluiu subidas a Montmartre, onde o pelotão passou também durante a prova de fundo dos Jogos Olímpicos de 2024, e aquilo que se viu foi um espetáculo pura e simplesmente para mais tarde recordar. Wout van Aert impôs a Tadej Pogačar junto ao Sacré-Cœur e desceu em direção aos Campos Elíseos para também ele encontrar a redenção na temporada. Já tinha ganho no Giro, ganhou no Tour. Feitas as contas, foi uma temporada bastante interessante para um muito magoado Wout van Aert, que vinha de uma época de 2024 marcada por quedas. Foi um dos Tours de France mais duros que fiz. Muito respeito para todos. Talvez volte. Obrigado por tudo. As palavras do campeão, Tadej Pogačar,
do vice-campeão Jonas Vingegaard e da surpresa Florian Lipovitz naquele que poderia ter sido o terceiro lugar, ocupado por João Almeida com uma pontinha de sorte. E não podíamos olhar para 2025 sem passar em revista uma volta à Espanha que foi magnífica. Uma volta à Espanha que pôs Portugal a sonhar com a primeira conquista numa grande volta graças ao jovem João Almeida. Primeiro a partida de Itália, do Piemonte. 3.100 km pela frente até Madrid, uma prova que viria a ficar altamente politizada e que nem sequer teve direito ao pódio final. Ora, quem entrou a ganhar? Jasper Philipsen, como tinha feito no Tour de France, também envergando a camisola de líder da geral. Etapa 2 com final em Limone, Piemonte. Jonas Vingegaard queria mostrar que, perdido o Tour, era hora de centrar objetivos na Vuelta e conseguiu bater um dos homens da temporada, batendo o impressionante Giulio Ciccone, que teve também um bom ressurgir neste ano. Giulio Ciccone que fez uma belíssima primeira semana de volta à Espanha, dando a sensação de que podia finalmente entrar no top 10 de uma grande volta. Não seria o caso, no entanto. Vingegaard venceu, convenceu e na terceira etapa deixou que fosse David Gaudu brilhar em Ceres. David Gaudu não só ganhou, como também envergou a camisola vermelha de líder da classificação geral. Rapidamente saltamos para a etapa 4, em que o pelotão chegou a Voiron, depois da Itália, chegada à França, e em Voiron, surpresa tremenda com a vitória de Ben Turner perante Jasper Philipsen. Primeira etapa numa grande volta para Big Ben Turner. Volta à Espanha com 2 contrarrelógios, um coletivo, outro individual. O primeiro foi por equipas, 24 km em Figueras, na Catalunha, no regresso da Volta à Espanha. A UAE Team Emirates conseguiu rodar a 57 km por hora. Triunfo importante para João Almeida, para Ivo Oliveira. Almeida que por esta altura já marcava posição dentro de uma equipa que trazia também Juan Ayuso. Seria uma das novelas ao longo da Vuelta. O ciclista espanhol Juan Ayuso. Foi uma UAE Emirates que venceu como quis, onde quis. Por exemplo, o Jay Vine queria ganhar em casa, em Andorra, na casa emprestada, e acabou por conseguir fazê-lo. E com isto já íamos na quinta etapa. Juan Ayuso despedia-se da geral, dizia desde o início da Vuelta, disse que não estava para discutir a classificação geral, a equipa disse-me para tentar, para ver se melhorava, mas não, portanto levantei o pé. Ayuso e microfones, uma imagem que se repetiria ao longo dos dias seguintes. Torsten Trein aproveitava para colocar a camisola vermelha e assumia a liderança da Vuelta ao 6º dia de competição. A etapa 7 foi, digamos que, o ressurgir da Fênix. Juan Ayuso vinha de perder minutos no dia anterior e arrancou para uma vitória em Serler. Grande triunfo vindo da fuga. Hello everybody, welcome to stage 8 and come with me. E a etapa 8 foi o regresso dos velocistas em Saragossa. Jasper Philipsen a ter como oposição Ethan Vernon, Arne Marit, sem problemas para ter a sua segunda etapa na competição. No dia 9 renovaram-se as esperanças para os fugitivos. No entanto, a Lidl Trek estava disposta a servir a vitória em bandeja de prata a Giulio Ciccone. Era a aposta principal da equipa, mas apareceu a Visma com outros planos. Jonas Vingegaard trocou os planos a toda a gente, inclusive a João Almeida. E na chegada a Val d'Escaray, acabou por ser um João Almeida a ter que aplicar a famosa Almeidada.
fazendo uma recuperação tremenda com Tom Pidcock, com quem foi trocando uns galhardetes ao longo da subida. Os dois tinham que colaborar para ir alcançar Jonas Vingegaard. O João disse-me para ter um pouco mais de coragem. Mas se ele abrandar o ritmo, talvez eu possa ajudá-lo. Bem disposto, Tom Pidcock fez uma grande volta, viria a terminar no top 3 da classificação geral. Jonas Vingegaard somava a segunda vitória na competição e tinha, pois por esta altura, já mais de meio minuto de margem sobre João Almeida, aproximadamente 40 segundos para o dinamarquês. Durante o dia de descanso, a casa veio abaixo na Rua Emirates, que comunicou o final antecipado do contrato com Juan Ayuso. No dia a seguir, a imagem dos microfones voltou. Ayuso a criticar a equipa. A verdade é que continuava em competição e a Emirates continuava on fire. Melhor forma de responder à polémica, pois com mais uma vitória de Jay Vine, que tinha ganho em Andorra e venceu também em La Radegua. Na luta pelo primeiro lugar, tudo igual entre João Almeida e Jonas Vingegaard. Esperava-se que por esta altura o cansaço do Tour começasse a passar fatura a Vingegaard e que João Almeida também fosse de menos a mais, depois de ter fraturado a costela no Tour. Os dois encontravam-se num ponto importante em termos de decisão da geral individual. Infelizmente não houve chegada a Bilbao, nem houve vencedor da etapa. Os tempos foram tomados a 3 km da meta. Vingegaard picou mais uns segundinhos em João Almeida e tinha 50. Por protestos, a etapa não pôde ser concluída. Esta foi uma questão que acompanhou o organizador da Vuelta até ao final, inclusivamente com a festa em Madrid completamente estragada. Avançamos já para a etapa número 12, correndo numa segunda casa em Los Corrales de Buena e Collada de Brenes. Juan Ayuso bateu Javier Romo no sítio onde se fez ciclista nas camadas jovens. E com as boas-vindas dadas por Ivo Oliveira, chegamos à etapa número 13. Era uma etapa que estava no radar tanto de João Almeida como de Jonas Vingegaard. O Alto del Angliru, a corrida que criou a identidade da Vuelta moderna. Conhecia bem a parte final, sabia que quem entrasse bem posicionado na última curva poderia ganhar. Um João Almeida que esteve excelente, puxou do primeiro ao último quilómetro, sufocou Jonas Vingegaard, mas não o suficiente para lhe ganhar tempo, excetuando as bonificações. Apesar de tudo, dava a sensação de ir a mais. Vingegaard podia ter dado a sensação de que ia a menos, mas não passou de uma sensação, como se viria a provar na terceira semana da Vuelta. Entretanto, continuava o espetáculo da UAE Emirates, que ora ganhava com Almeida, ora com Vine, ora com Ayuso, até que em La Farrapona chegou a vez de Marc Soler. A 7ª vitória para a UAE nesta edição da Volta à Espanha. Hoje vou num lugar especial, vou estar no segundo carro da Lidl Trek. Jeroen, estás pronto? Esta é uma das boas etapas para o Mats. Jeroen Blevens sabia que era dia para Mats Pedersen assinalar no livro de prova e assim foi. Mats Pedersen, que andava à procura desta vitória, depois de 4 etapas no Giro, ganhava também na Vuelta e com Anders Milk à boleia, também ele, repórter dinamarquês do Eurosport. Etapa número 15, uma etapa que ficou, pois, naturalmente para a carreira de Mats Pedersen. Mas já estamos com imagens da 16ª, mais uma vez protestos que não permitiram a chegada a Castro de Herville. Era uma chegada em alto, boa para João Almeida, aproveitou para ganhar Egan Bernal. Ganhar faz-me contente, deixa-me contente, não apenas a mim, mas às pessoas que me acompanharam durante todo o processo, toda a recuperação. O Egan Bernal de regresso aos triunfos, tinha batido Mikel Landa. Etapa 17, final no alto de El Morredero, onde a realidade trágica dos incêndios ficou bem patente no despida e no negro da paisagem.
Apesar de tudo, pelo menos a chegada pôde-se fazer. Chegada com vento intenso, uma chegada muito atacada e bem preparada pelos homens da Red Bull Bora Hansgrohe. Rodava Giulio Pellizzari para tentar ganhar a jornada e assim foi. Uma jornada, uma ventania importante, onde João Almeida deu algumas demonstrações de fragilidade, conseguiu-se defender, mas continuava a 50 segundos do primeiro lugar. A sonhar com ser o primeiro português a ganhar uma grande volta, mas para isto tinha que ultrapassar um ciclista absolutamente brilhante, como é Jonas Vingegaard, um homem que nas voltas mais recentes que tinha feito, ou tinha fechado primeiro ou tinha fechado em segundo, portanto a fasquia estava colocada bem lá em cima. Pelo meio, o contrarrelógio em Valladolid, com Filippo Ganna a ganhar para a Ineos, e na etapa 19, em Guijuelo, perto de Salamanca, Jasper Philipsen acabou por voltar aos triunfos. Faltava o espetáculo final, a Bola del Mundo. Jornada muito tensa, com protestos a marcar novamente a etapa. João Almeida lançou o all-in, mas onde houve vontade, faltaram as pernas. Jonas Vingegaard terminou a volta a campeão. Nas rampas inclinadas das estradas de cimento da subida em plena Serra Madrilena, mostrou quem era o patrão da volta. O dinamarquês que tinha perdido o Tour vencia a volta à Espanha. Jonas Vingegaard, o campeão da volta de 2025, coroado na Bola del Mundo perante um João Almeida, segundo classificado, que depois de ter feito pódio no Giro, fazia também pódio na volta. Significa muito para mim, é a minha primeira volta, minha primeira grande volta também em 2 anos, portanto voltar tudo o que tive que voltar em pouco tempo é uma sensação muito positiva para mim, poder estar aqui e poder mostrar que ainda estou num nível muito alto. Foi uma volta que nos fez sonhar a nós portugueses. João Almeida terminou na segunda posição, atrás de um ciclista que é também um magnífico corredor. Um Jonas Vingegaard que tem 2 tours, uma volta. Quem sabe no próximo ano possa estar no Giro. Encerrados os capítulos das grandes voltas, faltava uma série de provas de um dia excitantes. Por exemplo, no Quebec, clássicas do Canadá, Julian Alaphilippe com uma das exibições do ano. Colocou-se na frente no grupo certo da fuga e desde a fuga ganhou a prova quebecoise. Magnífica vitória para a Tudor, que também iria terminar forte o ano na Lombardia, colocando Michael Storer no pódio no monumento. O primeiro para a equipa suíça de Fabian Cancellara. No Canadá estava também Tadej Pogačar. E Tadej Pogačar, que antes do Campeonato do Mundo decidiu dar um presente a Brandon McNulty. Podia ter ganho fácil no ensaio geral para Kigali, no Ruanda, mas Pogačar decidiu neste dia rebocar o companheiro de equipa, o capitão América Brandon McNulty, que teve que responder ao atual campeão nacional Quinn Simmons, que tentou a ousadia de seguir com Pogačar. No final foi um momento bonito vivido por parte da UAE Emirates, a dobradinha por parte da equipa que entrou na meta com os 2 ciclistas de referência nesse dia e Brandon McNulty a vencer com a autorização de Tadej Pogačar. Mundial em África, pela primeira vez na história. No Ruanda, em Kigali, com Tadej Pogačar à partida, com Remco Evenepoel também. Grande duelo previsto para o contrarrelógio, um contrarrelógio que vai ficar para a história dos campeonatos do mundo. Percurso de quase 41 km. Remco Evenepoel foi o único a baixar dos 50 minutos, parando o relógio com 49,46 e deixando esta imagem. Dobrando Tadej Pogačar, que não fez um bom contrarrelógio, terminou fora do pódio. Viu o colega Jay Vine, em representação da Austrália, fazer a prova de uma vida para terminar no segundo lugar.
a 1:14 de Evenepoel, enquanto Ilan van Wilder, colega de Remco Evenepoel na seleção belga, conseguiu ficar com a posição de bronze a 2 minutos e 36 segundos. Bom, no próximo ano vou ter que tentar, quero ser o primeiro a ganhar 4 mundiais de contrarrelógio consecutivos, mas ainda há corridas importantes nas próximas semanas, estou muito contente, mas este é obviamente um boost em termos de motivação. Remco Evenepoel, uma vez mais campeão do mundo de contrarrelógio, Tadej Pogačar dobrado em Kigali. Um Tadej Pogačar que obviamente tinha ficado com essa imagem e quis pôr toda a gente a sofrer. Foi exatamente o que fez no Monte Kigali e depois no Muro de Kigali, deixando, entre outros, Remco Evenepoel para trás. Foi um ataque a mais de 100 km do final, numa prova um pouco sui generis, onde terminaram pouquíssimos ciclistas, pouco mais de 35 corredores, no qual Afonso Eulálio foi gigantesco, metendo-se no top 10 do Mundial Africano. Remco Evenepoel que tentou e nunca baixou os braços e acabou por ser recompensado com o segundo lugar quando tudo parecia perdido. Tadej Pogačar fez mais uma exibição tremenda, ainda melhor do que o Mundial que conquistou em Zurique, na altura arrancando a 80 km da meta, desta vez foi a 100. Remco segundo, Ben Healy terceiro, depois de ter fechado top 10 na Volta à França, ter andado de amarelo e ter ganho também uma etapa. Pogačar, que não contente com o que tinha feito no Mundial, uns dias mais tarde apareceu no Campeonato da Europa da Drôme-Ardèche e voltou a fazer o mesmo. Voltou a bater Remco Evenepoel. Por esta altura era o duelo da temporada, num europeu onde esteve Jonas Vingegaard, mas que ficou bem descolado ainda longe do final, onde Portugal também não conseguiu fazer um bom resultado, não concluindo com nenhum atleta a prova de fundo masculina. Ganha pelo canibal dos tempos modernos, Tadej Pogačar. O fantástico Paul Seixas terminou no terceiro lugar, ele que é elite de primeiro ano. Quanto ao último monumento da temporada, volta à Lombardia. Vínhamos de 4 vitórias consecutivas de Tadej Pogačar e com uma quinta igualava Fausto Coppi. Estamos a falar de Coppi, uma das lendas do ciclismo, o campeoníssimo, o homem do pós-Segunda Guerra Mundial. Tadej Pogačar arrancou no Passo di Ganda, onde já tinha arrancado em 2023. Nunca mais lhe puseram os olhos em cima. E o rival era, como podem adivinhar, para esta altura, novamente Remco Evenepoel. Como nos mundiais, como nos europeus, também na Lombardia, foi Remco Evenepoel aquele que mais perto tentou voar do sol. O sol Pogačar, que arrancou para uma jornada magnífica, apanhou os homens da fuga, o último foi Quinn Simmons, e daí cavalgou para uma vitória fácil. A quinta, igualando Fausto Coppi, repito, uma grande lenda, também no dia do adeus de Rafał Majka, para quem foi dedicada esta vitória por parte do esloveno. Michael Storer foi terceiro, Evenepoel segundo, acompanharam Pogačar no pódio, recorde igualado. 7 anos consecutivos, pois é, já digo isto, que é sempre a minha melhor temporada há 7 anos consecutivos, mas esta